faz apresentação. Vendo aí, tu faz apresentação. Fala aí. E aí, está legal? Foi? Foi? Tinha um somzinho? Top. Compartilhou já? A galera veja. Top da mala. Isso aí, galera. Bom, a gente está aqui para mais um Bíblia Live. Nós vamos fazer uma leitura da carta aos Gálatas. Bom, na verdade... Bom, então, na verdade vai ser um pouquinho longo. Qualquer coisa você provavelmente tem uma Bíblia aí. E é bem provável que nós saibamos ler, né? E o que eu quero passar para vocês hoje é justamente sobre essa introdução que eu dei hoje. Em quem nós somos em Jesus Cristo. Quem nós somos na fé, ou eu não sei direito como você chama isso. Beleza? Então, se puderem abrir a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus e o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Bom, aqui Paulo faz a introdução dele, geralmente como ele faz em todas as cartas. Continuando, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Em algumas traduções, seja maldito. Até o significado de anátema mesmo, né? Continuando no versículo 9. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo. Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Continuando. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas, e demorei com ele 15 dias. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Bom, aqui nós temos a segunda parte onde Paulo justamente fala
que há só um evangelho, esse evangelho de Jesus. Bom, aqui ele fala que recebeu uma revelação. Se nós estudarmos a história e como aconteceu a conversão de Paulo, nós conseguimos ver o que está acontecendo nessa carta. Se caso você não viu, ele perseguia a igreja, até porque, segundo a lei, ele era muito zeloso e ele seguia muito a doutrina que, no caso, foi imposta por ele, foi ensinada, inclusive pelos pais. Aqui ele não fala de uma outra forma sobre de algum outro líder em si. Mas lógico que os pais eles levavam os filhos aos templos e muitas vezes eles tinham os mestres, os quais ensinavam para esses mesmos meninos. E Paulo fala que ele não buscou uma autorização de alguém para pregar o evangelho. E eu não digo para nós sermos revoltados ou revoltosos com líderes ou alguma coisa assim, mas no sentido de que realmente, o que nós temos para falar de Jesus? Será que nós precisamos realmente de um curso teológico para falar um pouquinho de Jesus? É claro que através de um curso é provável que você desenvolva um pouquinho mais da sua fala, um pouquinho mais das suas ideias, um pouquinho mais de algumas fontes embasadas e coisas que você não estava muito atento ou pensando. E inclusive eu encorajo as pessoas a buscarem conhecimento, porque hoje em dia é muito comum na internet nós acessarmos alguma coisa e aquela fonte ser mentira. Então Paulo falava muito bem aqui de um evangelho de que as pessoas estavam tentando incluir coisas, ou estavam pregando um outro evangelho para essas mesmas pessoas que estavam nas regiões da Galácia, e acabavam pervertendo a ideia e o coração dessas pessoas. E essas mesmas pessoas, elas tinham o direito, inclusive, de que abandonavam a fé. Não digo que foi por causa dessas pessoas que pregaram outro evangelho, mas algumas dessas pessoas abandonavam a fé verdadeira em Jesus Cristo. Continuando, em Gálatas, no capítulo 2, hoje nós não podemos demorar muito porque é um pouquinho grande a mensagem. Continua no capítulo 2 de Gálatas. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi devido a uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outroras tenham sido, nada importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão operou também ao meu favor para com os gentios. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Bom, aqui Paulo começa a incluir um assunto ao qual, se nós realmente não lermos as cartas, nós não vamos conseguir entender. Mas, ou estudar um pouquinho da história em si, né? Mas aqui alguns irmãos a gente começa a notar que eles começam a falar sobre circuncisão, sobre incircuncisão, mas o problema não é isso. O problema não é as pessoas terem a sua cultura e de repente praticarem esse tal ato. Não faz mal. Aqui no Brasil a gente também tem um costume. Mas necessariamente nós não podemos dizer que esse costume ou esse ato levava as pessoas à salvação, ou era um pré-requisito para que as pessoas fossem salvas. E era isso que estava sendo colocado no Evangelho. Isso que estava pervertendo o Evangelho e pervertendo as pessoas.
E o problema maior disso não é só a gente citar esse fato e dizer que só através disso as pessoas alcançariam a salvação, mas é justamente que isso abre portas para que as pessoas comecem a inserir novas coisas nesse aspecto. Por exemplo, os sacrifícios. Não digo os de animais, mas os nossos sacrifícios. Parece que nós não nos conformamos com a graça. Eu não estou dizendo que você não precisa fazer nada, mas eu estou falando que nós não nos conformamos com a graça que estava em Jesus Cristo, que Deus depositou sobre Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós, que pelo seu sangue nos purificou e lavou. Mas muitas vezes nós queremos tanto aquele sacrificar para que Deus nos reconheça. Bom, mais tarde a gente vai entrar no assunto de paternidade. E nós vamos ver realmente como é que é essa história de servo e como é que é essa história de filho. Continuando no versículo 11 do segundo capítulo de Gálatas. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui, antes de eu continuar. Se nós recordamos da história do jovem rico, onde o jovem rico chegou para Jesus e disse: o que eu faço para ter a salvação? E Jesus falou para ele: olha, ele citou, se eu não me engano, uns 4, 5 mandamentos, dos quais a gente via os 10 mandamentos. Então, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, enfim. Jesus citou alguns ali e o jovem rico olhou para ele e disse assim: mas essas coisas eu sigo desde que eu era criança, eu ouço essas coisas desde que eu era criança, eu observo essas coisas desde criança. E eu não quero ser como é que eu vou dizer? Eu não quero colocar alguma ideia na sua cabeça, mas Jesus já sabia o que estava no coração daquele jovem. E ele falou: então vende tudo que você tem e vem comigo. E esse jovem se retirou. Na realidade, quando esse jovem foi falar com Jesus, ele já chegou para Jesus e falou: bom mestre, ou bom senhor. E Jesus olhou para ele e disse: bom? Só tem um que é bom. E esse é Deus Pai. E a gente fica refletindo: nossa, mas por que será que Jesus falou isso? Porque ele não disse: realmente, eu sou bom. Obrigado. E não quer dizer que na fase intrínseca de Jesus ser uma divindade, ele não poderia ter usado disso, mas ele já sabia o que aquele jovem queria. Quem sabe até quando aquele jovem chegou, eu acho que a ideia dele era dizer: olha, que Jesus dissesse: aí está o jovem rico, veja só, ele veio me procurar. Ou mais, dentro das nossas realidades: olha só quem apareceu na igreja. O jovem rico não quer sentar aqui à frente com as autoridades. Ele oferta. Não, mas o problema não é o dinheiro. O problema é que aquele jovem já tinha um Deus. Aquelas leis que ele seguia desde que ele era mais, como ele disse, já era, de fato, não os justificavam. Não os justifica pela salvação. E nem a ninguém. Olha, Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Disso nada vale. E Paulo aborda isso nas cartas dele. Continuando,
Bom, mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Se estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. E esse é o assunto do cristianismo. Não digo cristianismo postulado por pessoas que dizem que vai ser assim ou assado. Como diz um velho pregador que eu acompanho, se você tem o Espírito Santo dentro de você, se Jesus morreu, se o Espírito Santo veio e hoje ele habita dentro de você, assim como Paulo fala, não sabeis vós que são templo do Espírito Santo, não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado, mas é o próprio Espírito Santo, aquele que, mesmo a gente não sabendo orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continuando, no capítulo 3 de Gálatas, fica um pouco mais pesado aqui. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito? Ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. E foi isso que Deus falou para Abraão. Pode ser que ele não tinha aquela noção do que ia acontecer no futuro, mas essas foram as palavras que falaram para Abraão, que Deus falou para Abraão. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Abrindo outro parênteses, quem é que cumpre a lei? E eu não preciso ir da lei que eles incluíram no Evangelho. Não preciso falar das ordenanças aos quais as pessoas diziam que seriam necessárias para os outros, nós alcançarem a salvação, mas vamos falar da lei, só da lei às quais nós, sendo cristãos, nós temos que obedecer às autoridades em si. As leis que nós desrespeitamos. A lei que, quando nós passamos pelo sinal vermelho, nós dizemos, poxa, eu fui multado porque tinha câmera ou tinha aquele guarda. E não, você foi multado porque você desobedeceu a lei. Porque você passou o sinal vermelho. Mas, segundo Deus, vamos pensar e refletir sobre a primeira lei. Na verdade, a lei que nos foi imposta por amor, porque ele não liga, ele continua nos amando mesmo nós desobedecendo. Quem de vocês ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento? E você que é bom bastante para fazer isso, consegue fazer o segundo mandamento, que é melhor, semelhante a este? Consegue amar o próximo como a ti mesmo? Continuando, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que os gentios viessem à bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. E tanto que nós vimos acontecer. Bom, não digo com olhos, mas a gente tem aqui
as Escrituras em nossa mão. Tais Escrituras tão comprovadas quanto qualquer obra da literatura que nós temos. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, não estamos debaixo de alguma ordenança, não estamos debaixo de algum jugo, senão o de Cristo. Aquele que é leve, aquele que te deixa livre, aquele que te deixa escolher. Continuando. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Prestem bastante atenção, vou ler de novo. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Bom, aqui nós notamos um povo que eles estavam muito apegados a ordenanças. Inclusive ele teve que citar e explicar para os judeus como aconteceu essa mudança, ou esse presente de Deus revelado através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E aqui nós notamos um versículo que é muito ouvido hoje em dia. Há alguns mais parecidos com ele, mas que fala no caso, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos. E no finalzinho nós vamos comentar sobre isso. Para não prolongar demais, continuando no capítulo 4 de Gálatas. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus. Bom, abrindo um parênteses aqui também, nós vamos estar cheio de parênteses nessa carta que eu acho realmente fantástica e onde realmente separa os meninos dos homens, mas eu não digo isso como uma afronta, mas justamente quando esse evangelho, essa carta, ela confronta a nós mesmos, porque quando confrontou a mim, eu sei o tamanho da mudança que ela causou, e eu sei o porquê eu prego, porquê eu luto, porque, enfim. Abba Pai, Abba seria uma expressão que seria quase um balbucio, como é que eu vou dizer,
como se fosse papá. Os nenenzinhos falando. E não vou dizer que a gente não pode dizer aba, pai, nem nada. Mas eu não sei se você teve esse momento com o teu pai ou com tua família, onde você pôde dizer assim, mamá, papá. Quando você estava pequeno e aconteceu alguma coisa, e a única pessoa que você pudesse recorrer ou que veio no teu coração no primeiro momento foi o teu pai, por exemplo. Bom, continuando, a gente já vai entrar mais nesse assunto. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. E deixa eu abrir um meu parênteses bem grande aqui, dizendo, ouçam o Evangelho. Ouçam as cartas de Paulo, ouçam Paulo. E eu sei que essa carta é um pouco dura demais, inclusive para você que segue alguma coisa, onde uma doutrina fala para você fazer isso ou fazer aquilo. Mas ouçam Jesus. Continuando. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o Evangelho a primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes, nem o repelistes. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e vos teríeis dado. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir, para que zelosamente os procureis a eles. No que é bom ser de sempre procurados, e não só quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu também quisera estar presente convosco agora, e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Bom, aqui, antes de a gente continuar, Paulo fala como um pai para essas pessoas, para as pessoas que estão em Gálatas, nas regiões da Galácia. E é incrível que ele parece que expressa a dor através das suas palavras. Ele expressa tamanha tristeza, às vezes. Assim como, eu não digo pelas obras da nossa justiça, por nós fazermos isso e fazermos aquilo e acharmos que as pessoas que não fazem isso deveriam fazer. Mas é triste quando a gente vê, eu não gosto nem dessa expressão, mas as pessoas caírem da fé. E muitas vezes as pessoas se afastam pelo falso evangelho que é pregado para elas. Hoje em dia nós estamos muito na moda de Deus vai fazer, é isso aí, tá. Cara, Deus vai fazer, de certeza. Amém. Até o final dos tempos, até a volta de Cristo Jesus. Ele vai fazer. E amém. Ele vai fazer mesmo. Através de pessoas que estejam dispostas a amar os outros. E nessa mesma pregação eu incluo justamente que hoje em dia eu não prego o evangelho igual eu vi um pregador também falando, o evangelho que ele chama de brasa. O evangelho que muitas vezes no momento que a gente está numa reunião, em algum lugar, as pessoas dizem aleluia, glória a Deus. Não que você não possa glorificar, pelo amor de Deus, mas o que eu estou dizendo é que esse evangelho pipoca, esse evangelho de que as pessoas às vezes só gritam, pulam lá dentro, poxa, é bem legal porque eu acho que as pessoas estão entendendo a mensagem, mas o problema é que nós pregamos o evangelho, aliás, a questão em si é que nós pregamos o evangelho justamente para quando você sair pela porta da igreja você fazer alguma coisa. Na primeira chance que você tem de extractar alguém, você dá outra face.
Esse é o evangelho que nós pregamos. Não é o evangelho modinha. É o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que muda, que te confronta. É o evangelho que diz assim, ó, Dudu, pisou na bola. Você está começando a seguir regrinha de novo? Está começando a fazer grupinho? Que é isso? Esse é o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou. Não para que eu me entregasse de novo para isso. Continuando. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria é isso, no caso. Pois essas mulheres são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz a filhos para a servidão, e que é Agar. Ora esta. Agar é o nome, é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Na verdade, eu ia ler o capítulo 5 e 6, onde fala da liberdade em Cristo, onde fala da nossa mutualidade cristã. Mas eu quero parar por aqui para eu justamente abrir um diálogo com vocês sobre uma coisa que eu acho essencial. Ali nós vemos falar, no começo daquele capítulo, do 4 capítulo de Gálatas, e no final, sobre escravo, sobre filho. E às vezes a gente fica meio sem entender, porque, tá, mas o que isso quer dizer pra gente? Tá, legal, explicou o período histórico ali e tal, fala sobre um filho da promessa, mas isso e aquilo. Mas o que isso quer dizer? Por que o filho da escrava não vai herdar? Se Deus acabou de falar que para ele não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo para vocês muito legal que fixou na minha mente, que é o espírito justamente da paternidade de Deus. Todos lembram da história do filho pródigo? Eu nem vou lembrar muito, mas foi um filho que esbanjou tudo, pediu a herança enquanto o pai estava vivo e disso ele acabou vendo que tinha se preocupado com outras coisas, feito coisas que não devia e voltou para casa arrependido. Enfim, ou pelo menos aparentemente arrependido. Quando ele se viu na lama, quando ele se viu horrível, e o pai correu em direção a ele e o abraçou. E também tinha um outro filho que já servia com esse pai e quando o pai o recebeu de volta, com uma festa, com novilha e tal, ele pegou e olhou e disse, nossa pai, mas eu tô aqui com você fazendo tudo que você me manda e eu nunca recebi um novilho para festejar com os meus amigos, o que aconteceu? O que é isso? E é disso o que se trata o filho escravo e o filho, o filho da escrava no caso, e a parte que ele fala sobre quem é filho de verdade mesmo. É disso que se trata. Mas como assim, Dudu? Bom, eu vou tentar explicar para vocês. Eu vou colocar uma situação que uma vez eu ouvi um pregador falar, e justamente isso fala sobre paternidade. E tinha um menino, eu acho que até citei no Baby Alive faz tempo, pacas, onde esse menino colocou uma touca, aquelas toucas, sabe, aquelas toucas que só aparece o olho e tal, que a galera fala que é touca de ladrão, né?
brincando, mas né, acaba sendo que nós vimos nos seriados que a gente assistia não cristãos, que as pessoas colocavam aquelas toucas e tal, nos seriados americanos, enfim, seriados não, mas os filmes próprios, enfim. E continuando, ele colocava a touquinha, né, e no meio da noite, às 2 horas da manhã, ele, sem fazer barulho, ele caminhou pela cozinha, ele foi até a sala e ele pegou a TV. Quando ele pegou a TV, ele desconectou ela da tomada, mas quando ele foi desconectar da tomada, caiu uma coisa. E fez um barulhão. Pá! E o pai, louco, de noite, acordou, acendeu a luz e olhou. Meu Deus, um ladrão, meu Deus, um ladrão. Quando acendeu a luz, o filho disse, sou eu. E daí o pai olhou para aquele filho e disse, o que você está fazendo, meu filho? E o filho falou assim, ah, pai, é que eu queria uma TV maior, eu queria uma TV melhor pra mim, e eu não tenho TV, e agora eu que... Ah, pai, eu queria a TV, não sei o quê. E aquele pai olhou para aquele filho e disse, tá, mas o que você está fazendo? Essa TV é tua, essa TV é nossa. Não é uma questão de esperar eu morrer para você ter essa TV, mas ela é nossa. Ela já é tua por direito. Você quer buscar, você quer roubar isso, o que você quer. E foi isso que aquele pai não entendeu, apesar de, se nós compararmos esse pai com Deus, Deus já saberia e sabe de todas as coisas que provém do nosso coração. Mas no caso, aquele filho estava querendo uma coisa, ele estava querendo sacrificar, e até a moral dele, em questão de roubar uma coisa que por sinal já era dele. E ele quis ir lá pegar aquela TV porque ele queria uma TV maior de repente no seu quarto. Mas já era dele. Tá, você pode dizer, tá, Dudu, não entendi ainda. Então eu vou dar mais um exemplo. O filho não precisa pagar. O filho não precisa roubar. Eu não estou dizendo que o filho da escrava precisa roubar, tá? É só para um exemplo para dar uma ênfase aqui. Mas o servo, o filho da escrava, ele não trabalha com seu pai por gratidão, por amor. Até pode ser que ele ame os seus senhores, assim como a gente ouve no Evangelho. Mas ele espera uma recompensa. Ele só vai varrer lá fora o quintal e aparar o quintal porque ele está esperando uma recompensa. Porque ele sabe que quando ele fizer isso, de noite ele vai ter a comida e vai ser acrescentado mais um denário, de repente, mais um dinheiro na continha dele que ele vai receber no final do mês. Mas o filho não precisa pagar por aquilo. Então pensem nessa situação. Eu sei que nós estamos citando escravidão e hoje em dia não existe mais escravidão, pelo menos, né? Não vamos entrar nesse assunto. Aí, enfim, o filho da escrava ajudaria aquele homem a arrumar o caminhão dele, por exemplo, ou um carro, pode ser qualquer outro carro, por causa da recompensa. Por causa da recompensa. O filho, por si só, às vezes ia olhar o que o pai está fazendo, e o pai muitas vezes ia dizer assim, ó, vem cá, filho, vem ajudar o pai aqui a arrumar o carro. E esse filho, positivo, vou lá. Ia lá e não ia saber de nada, né? Porque às vezes uma criancinha, de repente, de 5 anos lá, quer estar metida no meio, às vezes, ou o pai me chamou lá para ajudar, para arrumar o carro, legal. Fui lá, arrumei. E o exemplo também desse pregador, ele também dá um outro exemplo muito parecido, esse é um outro pregador, na verdade. Ele fala justamente disso. Aquele pai poderia ter feito com as mãos dele, com o poder que ele tinha, tudo quanto ele quisesse. Mas mesmo assim ele chamou aquele filho para que o ajudasse. Mas por que será? Aquele pai poderia ter feito um serviço muito melhor. O menino foi lá e derrubou a chave do negocinho que ele estava fazendo lá no chão. Ele fez uma sujeirama no chão. Vai ter que chamar a mãe para limpar. Tô brincando. Eles vão ter que limpar essa bagunça. E aí? Por que esse pai então resolveu chamar esse filho? Por que Deus resolve chamar a gente? Pô, ele tem anjo assim, ó. Por que ele chama a gente então? Isso se chama paternidade. Quando aquele pai é pai de verdade.
Pode ser que aquela criança não tenha muito para ajudar para arrumar o carro. Pode ser que aquele pai poderia ter resolvido o problema muito mais rápido e melhor sozinho. Mas mesmo assim ele demonstrou amor para aquela criança. Dizendo, vem cá meu filho, me ajuda aqui. Bom, aquele pai escolheu ensinar, escolheu cuidar, escolheu ficar com a criança. E é por isso que Gálatas fala muito de filho, de meninos da fé. Enfim. Lógico que ele também tem uma abordagem sobre a lei, sobre quando nós tínhamos tutores, os quais nos ensinavam acerca da lei, mas agora nós não vivemos mais pela lei. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Mas continuando, eu imagino a alegria daquela criança. E ela ainda chegar pro pai e dizer assim, ô mãe, adivinha o que eu fiz agora? Eu ajudei o pai a arrumar o carro. E o pai pode ser que esteja escutando ou não, mas aquela mãe vai dizer, pô, que bom filho, bem legal. Muito legal. Pode ser que ele nem tenha feito muita coisa, mas ele vai dizer, vai estar feliz ali. E o quão é quando a gente diz, poxa, olha o quanto nós podemos fazer para Deus. Não é para dizer assim, ó, tá vendo gente, olha o que eu fiz. Não é nesse sentido. Mas é no sentido que Deus, na sua absoluta onisciência, onipotência, onipresença, quer que nós demonstremos isso, que nós vivamos isso. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que pode ser um assunto que você não goste muito, mas lembra que o diabo, Satanás no caso, falou para Jesus, se tu és filho de Deus, faz isso. É claro que poderia ser num tom de teste para Jesus, mas quando realmente que nós vamos demonstrar que nós somos filhos? Jesus, Deus, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. As regiões celestes em Cristo Jesus. E o que nós estamos esperando? Ou o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Bom, eu acho que a simplicidade de nós aceitarmos a graça se torna uma coisa gratificante ao extremo em que nós não vamos mais fazer porque nós vamos receber uma recompensa. E esse é o ponto. Eu não vou fazer porque eu quero uma coroa com uma pedra de diamante, né? Ou sei lá que pedras que fala lá, enfim. Eu não vou fazer porque eu estou esperando receber mais do que ela. Bem mais do que ela. Eu não vou fazer por isso. Nós somos filhos. Nós somos irmãos. Nós vamos fazer por amor ao nosso Pai. E esse é o sentido de paternidade. E pode ser que você chegue pro teu pai hoje e... Eu digo, não pro teu pai necessariamente na terra aqui, mas eu digo que você chega lá para ele e já desobedece ele. Né? A gente desobedece a Deus o tempo todo, né? A gente peca pacas. E mesmo ele nos corrigindo, dizendo, olha, não é por aí não. Não faz isso não. Ah, mas eu pode, não pode? Não, estou falando do Espírito Santo. Se é que você crê assim. Mas pode ser que a gente negue a ele, mas ele continua nos amando. Pode ser que a gente faça isso de ir lá pegar a TV e roubar porque eu quero uma TV maior no meu quarto. Mas ele continua nos amando. Ele deve ter pensado, pô, filho, que bobão que você é. Eu te amo, essa TV é tua. Tudo que a gente conquistou é teu. Não é o presente que eu vou te dar depois, lá no teu aniversário. Não é o presente que eu vou te dar depois dessa tarefa. Mas eu quero estar com você. Eu quero relacionamento com você. E para justamente nós encerrarmos, que nós finalmente
Não sejamos igual os discípulos que afastaram as crianças de Jesus quando elas foram procurar Ele para eles abençoar. Que nós possamos ser igual a essas crianças. Que independente do que nós estávamos fazendo, nós queria estar ali, nós queria, sabe? Nós queria um abraço, nós queria um carinho, nós queria um cafuné. Mas além do querer, porque eu sei que nós podemos falhar muitas vezes com Deus, e Ele demonstrar a sua misericórdia muito mais conosco. Nós sabemos que Ele não falha conosco. E é esse amor e esse coração que nós temos que ter em Cristo Jesus. Para quem? Para as outras pessoas. Para as pessoas que vivem em nossa volta. É tão mais fácil nós fazermos xingarmos, nós buzinarmos, nós fazer... E é tão fácil nós fazermos isso dentro das nossas instituições religiosas. Aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Mas e fora? Não digo você sair com um grupinho, fazer isso, fazer aquilo, orar, alguma coisa assim. Mas quando que nós vamos ser filhos de Deus, afinal? E eu sei que isso parece um pouco agressivo, isso parece um pouco... Poxa, Dudu, você está me questionando sobre alguma coisa que nem você faz. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando porque hoje, se eu me considero filho, e hoje eu considero você meu irmão. E é com isso que nós vamos nos preocupar. Em fazer uma boa obra para Deus. Ah, mas Deus não sabe todas as coisas. Deus sabe. Mas mesmo assim, podendo fazer um trabalho muito bom, Ele ainda nos chama para ajudá-lo a arrumar o carro. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Meu muito obrigado, galera. Essas pregações as quais nós temos feito hoje, nos últimos dias, elas têm lido bastante cartas para que a gente tenha uma boa noção sobre o que fala o Evangelho. E justamente, se você puder, compartilhe essas mensagens, porque eu tenho certeza que, apesar de ser pauleira às vezes, você achar, nossa, mas isso é, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida. Às vezes você pode pensar, que isso, Dudu? Não vou compartilhar um negócio desse. Poxa. Bom, eu tenho que dizer igual Paulo. Nós não somos maus porque nós pregamos a verdade. E eu creio que se nós somos irmãos, se nós formamos uma família, se você é corpo de Cristo, nós precisamos falar a verdade. Ah, Dudu, mas você está ensinando a gente? Não. Quem ensina é o Espírito Santo. Essas foram as palavras de Paulo. Eu fiz umas pequenas comparações só com um exemplo ou outro. Mas é o Evangelho. São as cartas. São elas que nos questionam. São elas que nos confrontam. Como eu disse, aliás, como o Espírito Santo disse esses dias, não é com uma voz mística ou alguma coisa assim. Mas ele falou que a mensagem que nós pregamos, ela é imensamente, infinitamente maior do que quem a anuncia, do que o preletor. Imensamente maior. E ainda bem que é maior. Mas nós temos que buscar. Não é essa frase qual eu postei esses dias, mas no caso, eu só estou explicando porque é o que está vindo no meu coração agora. Nós temos que buscar, manifestar. Não é fazer ou falar, não é uma questão disso, não é uma questão de as pessoas olharem e dizer, oh, esse é filho de Deus. Poxa. Mas é uma questão de manifestar, onde a gente une o fazer e falar em uma palavra só. E se nós procurarmos no dicionário, eu até vou falar isso para você agora, depois você procura. Mas procura no dicionário a palavra manifestar. Manifestar. E o primeiro exemplo que você vai ter é Deus se manifesta através das obras. Ah, Dudu, então nós temos que fazer as obras. Calma, querido. Vê todo o vídeo de novo. Vê todas as citações, todas as palavras, o que Paulo queria dizer. E sem pressa.
Deus não tem pressa para te dar um abraço. Mas Ele está aqui, ó. E Ele esteve aqui. Assim. De braços abertos. Para te receber como Pai. Amém?